Esqueça tudo. Ih, olha lá, estão me ligando aqui. Não é possível. Alô? É nada. Não, é pra deixar o like, pô. Sim, pô. Se não deixou o like ainda, você tá maluco, pô. Não, o canal tá crescendo, eu sei, mas é fruto de muito trabalho. A gente faz evento, faz vídeo, faz várias coisas aqui. E, pô, não consigo nem o seu like. Ah, vai deixar o like? Não, tudo bem, então. Então não esquece de se inscrever também. Manda pro tio, pra tia, pra avó aí. Ajuda, hein? Família aí também, vamos crescendo. A nossa família aqui também tá crescendo, né? Tá indo tudo bem, tá bom? Excelente dia, viu? Um beijo, mãe. Obrigado pelo like, viu? Tchau, tchau. Tiagão, minha mãe me ligou. Vê se pode o negócio dele. Falou que não deixou o like. Mandou pra minha tia o canal, mandou pra minha avó. Mas brincadeira isso, pô. É brincadeira. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo começando com vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os índices setoriais. A gente fala bastante sobre IMAT, IFNC, índice de energia, mobiliário, consumo, entre outros índices, mas antes da gente chegar nos índices setoriais, vamos falar um pouco antes aí sobre os índices de ações. O Lucas, claro, já falou um pouco com vocês, né, sobre os principais índices. Hoje a gente vai entrar um pouco mais, né, digamos assim, a gente vai selecionar um pouco mais esses índices de ações que a gente tem dentro do nosso mercado, beleza? Bora lá? Bom, pessoal, começando o nosso vídeo por aqui, a gente vai falando então no dia de hoje, a gente vai falar, né, no dia de hoje um pouco sobre os índices setoriais. Hoje a gente tem, praticamente são 6, né, os principais índices que a gente tem por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar de 3 e depois eu falo um pouco mais dos outros 3, né, índices setoriais. Mas antes da gente começar, a gente pode classificar aí, né, os índices por 4 tipos, tá? A gente falou aí, o Lucas falou com vocês principalmente aí sobre, né, o Dow Jones, SP500, o próprio índice Bovespa, né, falou sobre a história dos índices e tudo mais. A gente, né, ao longo do tempo, né, foi, né, digamos assim, foi crescendo, né, o nosso mercado, foi, digamos assim, maturando, foi trazendo, né, cada vez mais, digamos assim, informações e variedade para os investidores, até que também eles criaram, né, os índices setoriais, né, eles foram criando os índices aí como um benchmark, né, que seria, digamos assim, um índice de comparação. Você pegar a sua ação e comparar contra um leque específico do setor daquela ação. Então, digamos, uma Vale com o setor de materiais básicos, um banco, um Itaú, um BTG, um Bradesco com um índice setor financeiro. Então, foi uma maneira que, né, a própria B3 chegou aí, não só na B3, né, lá fora a gente tem vários ETFs, né, fundos de índice que acompanham os setores, né, que tem um sentimento dos setores, tá? Lembrando que eles são ponderados, né? Então, já que a gente está falando disso, a gente pode ter aí ele ponderado por pesos iguais, que no caso é o Dow Jones, a gente tem o Dow Jones Industrial, né, o DJIA, né, que seria a média, né, do Dow Jones ali, seria o average, né, então a média. A gente tem o ponderado por capitalização do mercado, que seria aí, né, o próprio SP500, a gente está vendo ali pelo tamanho, né, das empresas, então cada empresa, né, pelo seu tamanho, ela vai ganhando cada vez mais relevância dentro da sua composição por ali. E também a gente pode falar né, pelo, né, o retorno ponderado por pesos iguais. E se a gente vai para uma última etapa, ele pode ser ponderado aí pela liquidez, que é o exemplo do Ibovespa, tá? A gente tem uma questão de liquidez, também a questão, né, não só pela própria liquidez, pelo também market cap das empresas, né? Ou seja, pelo tamanho dela, tamanho que ela representa dentro do nosso mercado, né? Então você vai ver que tanto que a gente tem o índice Bovespa, a gente tem as small caps, a gente tem as mid large caps, enfim, vai, digamos assim, a gente vai ajustando conforme o tamanho das companhias. Bom, pessoal, então a gente teve aí essas 4 ponderações que eu trouxe aqui para vocês, e essas 4 ponderações, cada ponderação ela responde, digamos assim, ela traz uma resposta, né? Enfim, digamos assim, pro investidor que você está acompanhando ali. Claro, não tem qual é o melhor índice e tudo mais, ele depende da maneira e depende para que você está olhando aquele índice, tá? Então, quando a gente olha também aqui, né, o Dow Jones para comparar com o nosso Ibovespa, a gente sabe que o Dow Jones ele tem um peso grande ali, né, do próprio setor financeiro, do setor de energia, SP500, como a gente falou, né, ele tem aí a classificação pela capitalização do mercado, então empresas de tecnologia tem bastante peso, né, dentro do SP500, que no caso ali são 500 maiores empresas, né, do mercado americano, mas ele tem um pouquinho mais, né, dá uns 503, 504, se não estou enganado, mais ou menos por aí no dia de hoje, tá? E olhando ali, se a gente vai para um Nasdaq da vida, né, que seria uma bolsa de tecnologia, aí sim ela é voltada praticamente para os ativos de tecnologia, que são ativos de crescimento, né? Quando eles caem mais, quando eles sobem, eles também tendem a subir mais. São ativos mais arísticos, digamos assim, tá? Então, depende para que você está utilizando, você está usando aquele índice como base, né, como comparação das suas carteiras, comparação de investimento e por aí vai, tá?
Então, pessoal, seguindo aqui, voltando para o nosso mercado local, falando bastante sobre os índices setoriais, começando por um dos principais índices que a gente acompanha aqui no nosso mercado, que é o IMAT, que é o índice de materiais básicos. Se você colocar no seu Profit, no seu TradingView, na sua plataforma que você está acompanhando, ou até mesmo no seu home broker, IMAT, tá? Você vai trazer aí uma composição de 18 papéis, tá? Aquele índice ele representa 18 ativos. Os principais que a gente tem ali, tá? A gente tem Suzano, a gente tem Vale, a gente tem Gerdau, a gente tem Klabin, a gente tem Braskem. Então, desses 5 papéis aqui que eu trouxe para vocês, eles representam 70% do índice de materiais básicos. Você vê que não é um índice tão longo, não tão expressivo, a gente vai estudar mais para frente, né? Já trazendo um spoiler para vocês, o índice de consumo ele é muito maior, só que você vê que os papéis têm menos peso ali, né? Quanto mais ativos você tem, você vai dando menos peso para os papéis, tá? Então, quando a gente fala de materiais básicos, quando a gente está olhando para o setor, digamos assim, de siderurgia, mineração e tudo mais, é quando a gente olha direto já para o setor de materiais básicos. Às vezes pode ter um ativo, né, destoando, digamos assim, a Vale está subindo 5% hoje. Então, às vezes ela pode estar subindo sozinha ou é o bloco que a gente chama. Então, quando a gente vai olhar o bloco, a gente acaba olhando os materiais básicos como um todo. Mas lembrando que dentro dos materiais básicos tem papéis de celulose, tem papéis, né, de petroquímica, enfim, tem, né, algumas outras variedades dentro do setor. Mas se a gente coloca, digamos assim, um peso ali para materiais básicos, é mais para siderurgia e mineração, tá? Então, quando a gente está olhando para esse setor, a gente acaba olhando o setor de materiais básicos, tá? E às vezes a gente pode até fazer uma comparação, pegar ali digamos assim, fazer a força relativa de um ativo frente a esse benchmark, né? Frente a esse índice que a gente está acompanhando. Como que eu faço isso? Basicamente você pega um ativo e divide pelo índice setorial e você vai ver como é que está o gráfico desenhando, né? Se ele está ascendente, normalmente aquele ativo ele está performando mais do que o próprio índice setorial, né? Então ele está com uma, digamos assim, ele está com mais momento, né? Mais aceleração frente ao setor, tá? Então é bem bacana, uma maneira também que a gente utiliza para analisar um ativo específico, não só frente ao mercado e sim também frente ao setor, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Eu também coloco agora na tela aí para vocês, né, um gráfico do materiais básicos, só para vocês acompanharem aí um desempenho que vem lá desde 2017. Vou colocar, né, na real tá na tela aí para vocês também, a composição deles aí. Essa composição eu tiro aqui do próprio Profit. Se a gente pega específico aqui, né, só já estamos aqui em tempo real, tá? Enfim, a gente tá gravando aqui, mas o mercado tá aberto. E se eu pego aqui em questão de ponderação, né, pegar aqui em questão de participação dentro do índice, eu até falei dos principais, mas se eu coloco aqui realmente listando, né, do maior para o menor, a Vale tem 20% do índice de materiais básicos. Depois eu tenho Suzano com 19,72%, depois Gerdau com 17% e assim vai indo. Então a gente vê que tem realmente bastante peso do índice de esses papéis de siderurgia e mineração tem bastante peso no setor de materiais básicos. Fechou? Bom, agora que você aprendeu o índice de materiais básicos, se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever no canal e deixa nos comentários o que você está achando desse vídeo, beleza? Bom, pessoal, seguindo aqui para a gente falar um pouco mais sobre o próximo índice, que é o índice mobiliário, né? Índice que é IMOB, que a gente chama. É um índice mais sensível, é um índice que vem aí nos últimos 2 anos sofrendo bastante, muito por esse, né? A gente teve toda a desalavancagem dos mercados, né, da questão do Covid, depois a gente teve um ciclo, né, digamos assim, para fomentar ali, né, a economia, a taxa de juros para baixo, mas depois a gente já viu aí um início, né, de alta de taxa de juros aqui e acabou impactando em cheio o setor de imobiliário, que vem aí não sendo, digamos assim, que podemos dizer que é o patinho feio aí nos últimos 2 anos, mas nesse ano ele até que está performando bem com essa, digamos assim, com esse momento que a gente está vivendo da nossa economia. O objetivo do índice imobiliário é ele, né, indicar o desempenho médio das cotações dos ativos, né, ligados ao próprio setor imobiliário, né, empresas de construção civil e uma característica específica do imobiliário, ele tem um pouco, né, do setor, né, de shoppings ali, tá, pessoal? Então a gente não tem só ativos, né, imobiliários, a gente também tem ali ativos ligados mais a consumo, né, shoppings, enfim. Então isso acaba também impactando ali dentro do setor imobiliário, tá? A gente tem uma composição de 19 papéis, os principais, tá, que a gente tem ali. Então o principal deles é um shopping, né? A gente tem o BR Malls, né, sendo aí a principal ativo dentro do setor imobiliário. Depois a gente vem com Multiplan, a gente vem com Cyrela, Iguatemi e MRV. Esses 5 papéis que eu cito aqui para vocês, eles correspondem a 62% do índice. Então, para você ver que tem bastante peso dentro aí do setor imobiliário. Então, por isso que a gente fala, é do setor imobiliário, então a gente está falando de construção civil, né, ativos ligados a isso. Não necessariamente. Porque você vê que os 2 papéis que estão liderando aqui, que eu citei para vocês, BR Malls e Multiplan, são ativos ligados mais a
exploração de imóveis e tudo mais, então, né, shoppings, entre outras coisas. Então, esses ativos têm bastante peso também no imobiliário, tá? Então, falta, digamos assim, talvez uma deficiência desse setor é não ser, digamos assim, específico, um índice só para construção, um índice só para shoppings, digamos assim. Mas ele acaba, né, juntando os dois aí. Tá? Então, colocando aqui em tempo real para vocês, BR-Malls, pessoal, tem 18% do índice, Multiplan tem 15,87%, Cyrela tem 11,01%, MRV 9%, depois a gente já vem com o Iguatemi com 8,46%. Essa composição que eu tô falando para vocês está na tela nesse exato momento para vocês. A gente também, né, tem aí agora também na tela para vocês o gráfico do setor imobiliário, né? Então tá aí citado, né, de 2016 até ali 2020 a gente teve um rally muito forte, mas também a gente teve um movimento muito forte na queda logo depois ali da desalavancagem do Covid, depois a gente respirou um pouquinho, mas depois a gente cedeu novamente. Então realmente a gente vê que é um setor com bastante volatilidade, né, digamos assim, beleza? E indo para o terceiro, pessoal, que a gente já começa a falar aqui um pouco mais sobre o índice do setor financeiro, tá? Índice financeiro ou IFNC, se você quiser colocar no seu home broker, na sua plataforma profissional, para você dar uma olhada, é IFNC, tá bom? Ele também traz um desempenho médio das cotações aí dos ativos, né, financeiros, não só, né, dos bancos, mas também de seguradoras, tá? Então aí são ativos, né, aqui ó, pela própria definição do próprio site da B3, né, tá aqui uma colinha para me ajudar, são os intermediários financeiros, tem os serviços financeiros e previdência e seguros. Então, juntando esse índice setorial, a gente tem aí 23 papéis que compõem, 23 ativos, né, que compõem esse índice financeiro, tá? Sendo eles o principal fica com o Itaú, seguido de B3, né, as próprias ações da própria B3, depois Bradesco, Banco do Brasil e Itaúsa, que representam aí 72% do índice, tá? Se eu coloco aí na tela, nesse exato momento aí para vocês, a composição dele, né, por uma questão, né, classificando por participação, tá aí, então, Itaú tem 19% no índice, B3 tem 16,57%, Bradesco 16,05% e depois Banco do Brasil 12,45%. E por último, ali não menos importante, né, nesse top 5, digamos assim, Itaúsa com 9,67%. Também está na tela para vocês um gráfico do índice financeiro. A gente viu também um bom desempenho, né, vindo de 2016 para cá. 2020 fez um pico ali, a gente acabou, né, cedendo, que foi a queda aí do Covid, depois acabou respirando. Chegamos próximo ali de testar e agora a gente está tentando recuperar. O setor financeiro é um dos setores que mais sobe neste ano, é claro, mas a gente tem muito ainda para correr, digamos assim, para buscar, quem sabe, o seu topo histórico e por aí vai. Tá? Bom, pessoal, então esses são os 3 índices que eu, né, hoje cito aqui para vocês. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer se você chegou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para você não perder nenhum conteúdo por aqui, tá bom? Então te espero na parte 2 e até lá. Tchau, tchau!